Bom dia, meus irmãos, que a bondade e a misericórdia de Deus venha nos acompanhar durante esta semana que acabamos de iniciar. Que o Senhor seja glorificado em cada palavra, em cada ação, em cada reação da nossa parte. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque nele iremos concluir aquele episódio onde uma discussão se levantou entre Jesus e os fariseus, aonde os mesmos acusaram os discípulos de Cristo de estarem pecando, transgredindo uma tradição ao comerem sem lavar as mãos. E Jesus diz a eles que quem estava pecando, de fato, eram os fariseus que estavam deixando de honrar o pai e a mãe. E aprendemos no episódio anterior que existe uma grande diferença entre um mandamento de Deus, que no caso é honrar o pai e a mãe, e uma tradição humana, que no caso era lavar as mãos antes de comer. Tudo isso foi ensinado e orientado no último episódio. Se você não assistiu, assista. E hoje iremos concluir esse diálogo entre Jesus e os fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. O texto sagrado diz: Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos, guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Vamos parar aqui um minutinho. Então Jesus deixou claro: não é o que entra, se referindo ao alimento ou se alimentar sem lavar as mãos, que era a questão ali do diálogo entre Jesus e os fariseus. Não é o que entra que contamina o homem. Esse contaminar é no sentido espiritual. Sabemos que se você come sem lavar as mãos, você corre o risco de ter um problema ali no estômago, uma infecção ou algo do tipo, uma intoxicação no corpo. Mas Jesus está dizendo, o que você come não tem o poder de te contaminar espiritualmente. O que te contamina espiritualmente é o que sai da sua boca, não o que entra. E Jesus já vai explicar o que isso significa. Fica comigo até o final. Mas o Senhor Jesus, quando disse isso, os fariseus ficaram incomodados, chateados, ofendidos. E os discípulos reportaram a situação. Olha, mestre, eles não gostaram do que o Senhor falou. Jesus disse, eles fazem parte de um grupo, de uma planta que não foi plantada pelo meu Pai. E toda planta que não for plantada pelo meu Pai vai ser arrancada. Eles estão na condição de guias, de mestres, de ensinar as pessoas, só que eles estão cegos, eles não estão enxergando, eles só conseguem ver o lado de fora. Eles não conseguem entender que o princípio básico da lei é o que acontece dentro do ser humano. Então deixa eles. Em outras palavras, eu não estou aqui para agradar as pessoas com o meu discurso, eu estou aqui para falar a verdade, e a verdade é, o principal se encontra dentro, no coração, na alma, no interior, e não do lado de fora. Então eles estão dando muita ênfase aos ritos que envolvem as questões externas e ignorando a parte interior. E o que vale para Deus, a princípio, o principal é a questão interior. É disso que Jesus estava tratando aqui. Aí vamos continuar a leitura, verso 15. Então, pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou, também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Veja Jesus deixando claro que você comer um alimento não tem o poder de te contaminar espiritualmente, porque esse alimento, da forma que entra, ele vai sair automaticamente, é algo natural. Verso 18. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura.
Repare no verso 19 e 20 agora. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então Jesus está deixando claro que o problema do homem está no seu coração. E eu preciso deixar claro aqui que Jesus estava falando do coração do homem no seu estado original, antes desse coração ser regenerado pelo Espírito Santo, que era o caso do coração dos fariseus. Era um coração que ainda não havia sido regenerado pelo Espírito. E esse coração natural, esse coração com o qual já nascemos, ele é uma fonte de coisas ruins. Repare que Jesus aqui no verso 19, ele citou vários dos mandamentos de Deus. Ele citou a questão do homicídio, do adultério, do roubo, do falso testemunho. E tudo isso que a lei proibia já está dentro do coração do ser humano no seu estado natural. E do coração, a pessoa ela acaba praticando, ela acaba pecando. Mas já está na natureza, o pecado já está na natureza do homem. É isso que Jesus está deixando claro. O homem, no seu estado natural, já está com seu coração corrompido. Já herdou de Adão a semente do pecado, já está dentro. E cedo ou tarde acaba se manifestando por meio de atitudes ruins. Esse é o problema. O problema, Jesus está dizendo, não é você comer, não é você se alimentar sem lavar as mãos, isso não contamina o seu interior, isso não contamina o seu coração. Porque o coração do homem já está contaminado pelo pecado. Porém, pessoal, que fique claro, Jesus está deixando claro que é o coração não regenerado que se torna a fonte dessas coisas ruins, o coração natural. No momento que você crê em Jesus e em sua obra, conforme Jesus disse a Nicodemos em João 3, você passa pelo que Jesus chama de novo nascimento. E o que havia sido profetizado como novo coração, novamente, você é transformado de dentro para fora. E naquele momento, o seu coração já não é mais fonte dessas coisas ruins. Entende o que eu estou falando? E eu já deixo aqui uma pergunta para você. Você já foi regenerado? Você já nasceu de novo? Você já nasceu do Espírito Santo? Se a resposta for sim, então saiba que o seu coração já não é mais fonte desse monte de coisa ruim que Jesus falou. Mas se você ainda não nasceu de novo, que era o caso dos fariseus, e é o caso de todo homem sem Cristo, o seu coração está corrompido e ele é fonte de maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias e outras tantas coisas piores. Então, se você nasceu de novo, você deve todo santo dia louvar ao Senhor por esta obra que Ele realizou no seu ser. Ele te transformou, Ele te regenerou pelo Espírito Santo. Mas se você ainda não nasceu, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, com esse coração natural que você tem, corrompido, você jamais poderá herdar ou entrar no reino dos céus. Creia no Evangelho, creia em Cristo, deposite toda a sua fé e confiança em Jesus e em sua obra redentora, porque você vai receber um novo coração. Você será transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Certo? Então, Jesus deixou claro que os fariseus estavam perdendo tempo com questões que para a vida espiritual não faziam sentido algum. Repito, sei lá quantas vezes eu já falei, mas eu quero deixar claro, comer sem lavar as mãos pode prejudicar o seu corpo, mas não interfere em nada no seu espiritual e na sua natureza. Porque o problema está dentro do coração, tem que haver uma transformação, uma regeneração. E é isso que o Senhor Jesus propõe a todos os que o seguem, a todos que o creem. Novo nascimento. Certo? Então eu vou concluir essa mensagem com uma reflexão.
O sistema religioso, como no caso dos fariseus, ele se preocupa com as suas atitudes, com a sua vestimenta, com o que você come, com a cor do seu cabelo, com o comprimento da sua saia, com a calça que você usa. O sistema religioso, ele se preocupa com as coisas exteriores. E ele vai fazer de tudo para que você mude o seu comportamento exterior. Ao passo que o evangelho de Cristo, o reino de Deus, ele não se trata, como Jesus falou, de comida ou de bebida, mas do interior, de uma transformação interior. Então Jesus propõe a você não uma religião, não uma mudança de pequenos hábitos, mas um novo nascimento, que consequentemente irá trazer a você novos hábitos muito melhores. Certo? Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui o seu comentário, envia uma mensagem para mim na descrição, ou deixa o meu WhatsApp, segue a gente no Instagram e amanhã, terça-feira, se o Senhor permitir, estaremos de volta com uma excelente notícia. Uma excelente notícia que nós vamos encontrar do verso 21 ao verso 28. Vamos orar agora? Senhor Deus, obrigado por ter nos esclarecido as palavras de Cristo nessa noite. Obrigado. Obrigado por nos mostrar que o nosso coração natural, a nossa natureza, ela é corrupta, é uma natureza cruel, é uma natureza perversa. E por mais que tenhamos atitudes que maqueiam e possam trazer uma impressão de santidade e religiosidade, enquanto essa natureza não for transformada, enquanto esse coração não for regenerado, não haverá salvação. Ó Pai, eu te dou graças por todos aqueles que foram regenerados, que receberam um novo coração, Pai. Mas eu oro também por aqueles que ainda não foram. Salva-os, Pai. Desperta neles a fé em Cristo. Faz a tua obra completa. Glorifica o teu nome, Pai. Obrigado por nos permitir pregar o Evangelho por meio deste canal. Que muitas pessoas sejam alcançadas e o teu nome glorificado. Amém. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia e até amanhã.